Provérbios, capítulo 23, verso 1. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Diante de uma autoridade, de um governador, de alguém importante, nós devemos nos comportar à altura, sabermos quem está diante de nós. 2. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Se tu come demais, controla teu apetite. Se tu vai numa recepção, num jantar, numa reunião, num almoço de negócios, num aniversário, enfim, eu não sei. Mas tu estás diante de alguém importante, de alguém que tem autoridade, de alguém conhecido. Come antes. Faz um lanchinho em casa. Ceia antes. Para quê? Para que tu não passe vergonha em público. Se tu come demais, tu vai ficar encantado com as comidas, com os manjares. Olha o 3. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Se tu é glutão, quer dizer, se tu come demais, se tu tem muito apetite, se tu é guloso, tu vai chegar diante de alguém muito importante que está te avaliando, que está te observando. E esta pessoa vai oferecer um jantar, um almoço, muitos pratos. E a palavra de sabedoria está nos aconselhando a não cobiçar esses pratos deliciosos. Não deseje, não coma demais, não faça fiasco, não passe vergonha. A palavra diz que esses delicados manjares, essas iguarias, esses pratos deliciosos podem simplesmente ser uma isca para ti enganar, para te enredar, para que tu fique vulnerável. Vai ser uma tentação. E a palavra é bem clara. Encosta uma faca na própria garganta. O que quer dizer isso? Te controla. É uma figura, é um exagero para que tu entenda. Encosta uma faca na tua própria garganta, se tu é glutão. Te controla, dá um jeito, bebe água, lancha em casa, enfim, faça alguma coisa para tu não seres pego, porque é uma armadilha para muitas vezes desqualificar, para envergonhar, para humilhar uma pessoa mais simples diante de uma pessoa com grande autoridade. Olha o conselho da sabedoria. Que coisa mais prática do que isso? Se tu vai diante de um governador, de uma autoridade, de alguém muito importante, o principal não é tu ficar comendo, é tu observar. Porque tu estás sendo observado. Então presta atenção, te controla. Esse é o recado. 6. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos. Vou ler o 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Nós ainda estamos no contexto da mesa, de um convite, de algo em que
tu pode mostrar a tua educação, a tua cultura, o teu refinamento, a tua etiqueta, se tu sabe te comportar em público, se tu tem valor para aquelas pessoas. Aí qual é o conselho? Não comer com pessoas mesquinhas, invejosas. Por quê? Porque elas vão te oferecer coisas para que tu fique lisonjeado. Mas a palavra está dizendo que eles são falsos, eles são mentirosos, porque eles alegam, eles falam do valor daquilo, eles constrangem quem está com eles, porque eles oferecem, mas no fundo eles nem querem estar ali contigo, eles nem querem estar te dando aquele jantar, aquele almoço, aquela refeição. A palavra está dizendo que eles não são sinceros. Ó, não está sendo sincero. No 8, você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Então, tanto no 6, quanto no 7, quanto do 8, é o mesmo contexto. Aqui está explicando a mesma coisa, que tu não deve te confiar desse tipo de pessoa. E é muito interessante, porque o Salmo 1 diz que a gente não deve se assentar com os escarnecedores, com os zombadores. Então, se são pessoas que te dizem uma coisa, ó, coma e beba, fazem de tudo para que tu te sinta agradável, confortável, só que não estão sendo sinceros. Olha o que a palavra está dizendo. Eles são falsos, mentirosos, estão te enganando, estão te testando, estão te observando para falar mal de ti, ou ficam calculando o custo, falando toda hora de quão caro, de tão maravilhoso e não sei o que, ficam se engrandecendo diante de ti, para te desqualificar e para te humilhar. E aí a palavra diz que tu vai vomitar o pouco que tu comeu. Pode ser literal? Pode, mas também significa o quê? Que tu não vai aproveitar nada. Não vai servir para nada aquilo ali. Porque não vem da verdade do íntimo. Não são pessoas que realmente te amam, que te convidam porque querem a tua companhia, porque te valorizam. Não. São pessoas que muitas vezes fazem esse tipo de coisa para se exaltar, para se engrandecer e para constranger os demais. Então, o conselho da sabedoria é não senta, não come o teu pão com invejosos, com mesquinhos, com falsos, com dissimulados, com mentirosos, com pessoas que não são sinceras. A mesa é para ser compartilhada com amigos, irmãos, familiares, pessoas amadas. Não para tu ser colocado num laboratório, num lugar para ser observado, para ser questionado, para ser desqualificado. Que conselho, hein? Que conselho da sabedoria para nós. 10. Não remova os marcos antigos, nem entre no campo dos órfãos. Então, não remova os marcos antigos, não mude de lugar os limites. Tinha uma outra tradução que diz as divisas, as fronteiras. Então, existem pessoas que mudam a cerca. Então, literalmente pode significar pessoas que mudam a divisão do terreno, das casas, dos lotes. Nem entre no campo dos órfãos, quer dizer, avançam a cerca, porque aquele lá, o pai já morreu, a mãe já morreu, ele não sei, fazem isso. Mas nós também podemos falar no sentido dos princípios, das tradições, dos ensinamentos, dos limites, da instrução que os nossos pais, os nossos avós, antepassados, pessoas que vieram antes de nós estabeleceram, que não se deve remover esses marcos, porque eles nos trouxeram até aqui.
Então, tem pessoas que desvalorizam seus pais, desvalorizam seus avós, desvalorizam seus antepassados, seus ancestrais, aqueles que vieram primeiro, aqueles que tiveram que abrir caminho. Aí, depois que tu já tá no asfalto, com luz elétrica, com água encanada, tu despreza aqueles que trabalharam duro, de sol a sol, para que tu tivesse todo esse conforto. Então a palavra também está dizendo isso. Não remova os marcos antigos. E nem entre nos campos dos órfãos. O que quer dizer isso? Não oprima o órfão. Não faça mal. Não explore o órfão. Por quê? Olha o 11. Porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Deus é o vingador dos órfãos. Deus é o resgatador, o restaurador, o protetor. Então, tu tá te metendo com um órfão porque tu pensa que ele tá desprotegido? Ah, ele é órfão, o pai dele já morreu, ele não tem mais nada. Então, eu vou explorar, eu vou oprimir, eu vou me aproveitar, eu vou entrar no campo do órfão. Não faz isso. Não te aproveita. Porque tu vai te meter com o próprio Deus. Porque é Deus que resgata, que protege, que vinga, que redime, ó. O Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Quer dizer, Deus, que é o justo juiz, vai fazer justiça. 12. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplicar o coração ao ensino, ao estudo, à instrução e à leitura. Quando eu li isso, eu me lembrei de Paulo falando para Timóteo: te aplica a leitura, estuda. Então, nós precisamos crescer em sabedoria. E a forma, a estratégia, o caminho, o modo de crescermos em sabedoria é o que está dizendo aqui, é aplicar o coração ao ensino. É o que nós temos feito desde que esse canal começou. O meu maior objetivo é que as pessoas estudem a palavra de Deus, que leiam a palavra de Deus, que meditem na palavra de Deus. Então, assim, ó, se tu acreditar no poder da palavra, no poder da Bíblia, tu vai te aplicar, tu vai amar a palavra de Deus. E fala do coração. O que quer dizer isso? É algo íntimo, pessoal, é algo que fala contigo, é algo que tu tem que acolher, tu tem que receber, tu tem que buscar. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Quer dizer o quê? Nós temos que ouvir. Ouça atentamente as palavras do conhecimento e da sabedoria. Presta atenção, medita, estuda, aprende. Aplicar o coração é aprende, coloca em prática, valoriza. É um conselho. Porque no momento em que tu mais precisar, tu vai ter da onde tirar. Porque o Espírito Santo nos fará lembrar do quê? Do que tu leu, do que tu estudou, do que tu aprendeu. 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. 16. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. O filho de um sábio, que é sábio, alegra o pai. Um filho de coração sábio, de coração humilde, de coração ensinável, é a alegria do coração do pai. O pai tem orgulho de ver um filho dedicado. Este orgulho é uma alegria, uma satisfação. Não é o orgulho do pecado, é aquele sentido de assim, ó, é uma recompensa, é um troféu,
algo de muito valor quando um pai tem um filho que é sábio. E aí tu pensa, isso vale para nós aqui na terra e também vale para o céu. Porque Deus ama que nós sejamos filhos e filhas sábias, pessoas prudentes, pessoas que buscam cada vez mais aprender, se desenvolver, se aperfeiçoar, melhorar. Então, quando ele fala exultará meu íntimo, quer dizer o que? Ele vai ter uma profunda alegria, algo muito satisfatório, algo maravilhoso. A maior alegria de um pai é ver o seu filho prosperando, e principalmente nos caminhos da sabedoria. 17. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Não inveje os pecadores. No teu coração, não os admire. Não copia os comportamentos, as falas. Não acha que isso é bonito. Porque às vezes tem pessoas que não fazem, mas lá no seu íntimo elas aplaudem, elas batem palma. Então, tá dizendo, não tenha inveja dos pecadores. O que tu tem que fazer? Antes, tema o Senhor. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Persevere todos os dias. Por mais que tu veja, entre aspas, o sucesso ou a prosperidade dos pecadores, dos invejosos, persevera, porque a palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel. E passe o tempo que passar, ela vai se cumprir. 19. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. 20. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Acabei lendo 21 também, porque é o mesmo contexto. O que está falando aqui? Que nós temos que manter o nosso coração firme, que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Então, a gente tem que andar no caminho reto, no caminho puro, ser íntegro, ser sábio. Esse é o conselho. E no 20 ele diz, não se juntar, não andar com os comilões e os beberrões. Numa tradução mais antiga, falava comilões de carne e beberrões de vinho. Só que isso meio que limitava e meio que abria um espaço para uma interpretação errônea, porque aqui tá falando comilões em geral, né? Não é especificamente de carne. É que quando a gente come carne, um churrasco, uma comida mais proteica, mais pesada, a gente fica lento, sonolento. Às vezes vai dormir, fica assim. Quando tu bebe o vinho, que a gente já viu vários conselhos de que não se deve ingerir bebidas alcoólicas, tu também. Tu vai ficar diferente, tu vai ficar alterado, seja para mais, seja para menos. Então, o que essa tradução dizia? Que tu devia te afastar dos comilões de carne e dos beberrões de vinho. Mas isso não é algo específico. É o significado de quê? De uma pessoa que come demais e que bebe demais. Seja lá o que ela come demais, seja lá o que ela bebe demais. É uma pessoa que não tem os limites, que não respeita os seus limites ou os limites da reunião que ela está, do momento que ela está, das pessoas, como a gente viu no início do capítulo, né? O que acontece? O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão acabar na pobreza, é o que diz no 21. Então, não se junte com os beberrões e nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza. Já tem vídeo no canal sobre isso. Isso pode prejudicar a pessoa
sua família, sua saúde, seus amigos, seu trabalho, como a gente viu no início do capítulo. Mas aqui está falando algo mais. Vai acabar na pobreza. Cai em pobreza. Por quê? Porque eles adormecem, eles ficam sonolentos, eles vivem de uma forma sonolenta, parada, porque eles não estão ativos, sóbrios, atentos. Então, eles vão vestir trapos. Por quê? Porque essa sonolência constante, essa leseira, né? Ficam lerdos, parados, sem iniciativa. A gente diz giboiando, né? Vai levar o quê? A essa letargia. E a palavra diz que essa sonolência os levará a vestir trapos. Aí a gente pode pensar duas coisas aqui. Que eles dormem tanto, tão devagar, tão lentos, que eles nem se importam mais com a própria aparência. E aí eles vestem trapos. Outra interpretação. Eles estão tão lentos, tão parados, tão devagar, que eles caíram em pobreza, não tem mais trabalho, não tem mais condições, não tem mais ânimo de mais nada. E aí eles vestem trapos porque estão miseráveis. Não tem mais nada na vida. Porque acharam que a vida era só comer e beber. E não é, né, gente? E aí tu escolhe qual a interpretação. Mas o resumo é, vão ser uma vergonha. Essas pessoas que comem demais, que bebem demais, acabam sendo envergonhadas e envergonhando muitos ao seu redor. 24. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Muito parecido com o outro versículo. O pai dos justos se alegra. Ele tem motivos de sobra para sorrir, para contar para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, né? Seria, entre aspas, esse orgulho positivo, essa satisfação, essa alegria, esse contentamento de ter gerado um filho sábio. Então, ele tem gratidão, ele agradece, ele se alegra pela vida do seu filho. Ter um filho sábio é alegria, é contentamento, é prazer, né? É uma satisfação. 25. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Aqui é mais assim um reforço do versículo 24. Então, ter um filho sábio é a felicidade de um pai e de uma mãe. É a certeza do dever cumprido. Eu fiz um bom trabalho, eu eduquei, eu ensinei, dei bons exemplos, aconselhei, eu formei um ser humano, um cidadão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa equilibrada. Imagina, não tem graça maior do que criar um filho sábio, gerar um filho sábio, seja para o pai, seja para a mãe. É aquela certeza de ter educado corretamente, ter instruído corretamente, ter pago o preço, ter semeado as boas sementes, ter feito o que tinha que ser feito, e aí depois só colher os frutos, os bons frutos, os elogios, a prosperidade, a recompensa, as vitórias. Que lindo isso, né? Então, é um presente, uma graça, uma dádiva de Deus, filhos abençoados. 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, aqui tá falando que prestar atenção no que o pai fala, nos bons conselhos, nos bons ensinos. E aí fala que os olhos do filho devem se agradar. Então, quando a gente fala de guardar, de prestar atenção, de interiorizar os ensinos do pai, significa que a gente guardou no nosso coração, do pai, né, da mãe, dos pais. E isso mostra que há uma intimidade entre pai e filho, que
um respeito, uma honra, né? Meu filho, preste bem atenção no que eu digo. Onde é que a gente presta atenção? Na mente, no coração, quando a gente ouve uma instrução de conselhos, né? Então, tu coloca a tua vontade em segundo plano para seguir aquilo que o pai e a mãe estão dizendo. Eu tive vários exemplos na minha vida de coisas que eu achava que eram boas, que eu queria, mas o meu pai dizia: não, não faz isso, não, não vai ser assim, não sei o quê. E eu aceitava. Quando tu vê que aquele conselho vem de alguém que te ama, que zela por ti, que são teus pais, aquilo é vida para ti. E aqui tá dizendo que os teus olhos têm que se agradar. Quer dizer, tu tem que olhar com alegria, com gratidão. Tu tem que achar agradável ser corrigido. Tu tem que achar bom receber um conselho. Tu tem que agradecer a Deus que tu tem um pai e uma mãe que te ensinam. Isso não é motivo de tu ficar revoltado. Não, que bom que tem alguém que me aconselha, que me ama, que se importa, que vê mais longe do que eu. Essa é a ideia do te agrada, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua alma, a tua vontade, teu coração, tudo isso fica, vamos dizer, subordinado à autoridade dos pais. Por um pouco tempo, por algum tempo, tu vai estar sob essa autoridade. Porque depois tu vai andar nos teus próprios caminhos. Tu vai ter tua família. Um dia os teus pais vão faltar, vão falecer, e aí tu vai ver como eu queria um conselho, como eu queria ouvir a opinião dele, dela, que eu queria saber. E aí tu não vai ter, porque os pais não duram para sempre, né? Então, te agrada dos conselhos dos teus pais. Valoriza teus pais enquanto tu tem, né? E esses olhos que se agradam destes caminhos, desses conselhos, dessas instruções, eles são, vamos dizer assim, protegidos das tentações, das seduções, das cobiças, dos desejos pecaminosos, dessas coisas que estão aí no mundo, que a gente vê que tá todo mundo perdido. Tu vê uma pessoa que tem um pai, que tem uma mãe e obedecem, são guardados, são protegidos. Os seus caminhos, as suas escolhas e as suas direções são corretas, são abençoadas. Por quê? Porque ouviram os conselhos e guardaram, ó. Preste bem atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos.